Olá, tudo bem? Se você recebeu a notícia da recriação da Escola de Administração Fazendária, a nossa tão saudosa ESAF, fique nesse vídeo para que você possa entender mais os impactos no concurso da Receita Federal. Para você que ainda não me conhece, eu preciso me apresentar. Meu nome é Jefferson Rosa, fui aprovado 2 vezes no concurso da Receita Federal, tive a oportunidade de poder ter sido aprovado em outros concursos, porque eu fui analista tributário, fui sargento paraquedista do Exército Brasileiro e hoje eu auxilio pessoas a conquistarem a tão sonhada vaga no concurso público, tá? Em diversas áreas, área fiscal, policial, gestão e controle, CNU. Se você tem interesse, venha com o copo vazio, porque com minha experiência e todas as nossas ferramentas, nós conseguimos lhe ajudar, tá? Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a recriação, tá, da ESAF. Vamos falar também sobre o governo Bolsonaro, vamos falar também sobre a Escola Superior de Defesa, vamos falar sobre o concurso da Receita Federal, vamos dar um toque e falar alguns pontos sobre a chamada de mais de 1.000 servidores para a Receita Federal, tá? Então fique nesse vídeo porque ele está com bastante informações, tá? Então vamos para a tela aqui. Próximo concurso da Receita Federal, projeto de lei complementar número 68 de 2024, regulamenta a reforma tributária, está no Senado Federal e ele acatou a emenda 1802, que recria a Escola de Administração Fazendária, tá? O patrocinador dessa emenda foi o Sindifisco Nacional, que é o Sindicato de Auditores Fiscais para a Receita Federal, da Receita Federal, tá? O que acontece? A Escola de Administração Fazendária, ela perpetuou durante muito tempo auxiliando os treinamentos e capacitações dos auditores fiscais, analistas tributários, procuradores da Fazenda, tá? Todo mundo que estava ligado ao Ministério da Fazenda estava vinculado à Escola de Administração Fazendária, tá? Inclusive até órgãos externos, civis. Então, assim, era uma escola realmente que fomentava muitos cursos de especialização, capacitação. O que aconteceu, tá? Com a entrada do antigo presidente da República, Jair Bolsonaro, ele extinguiu a Escola de Administração Fazendária, tá? E criou a Escola Superior de Defesa. Inclusive, o próprio Ministério da Fazenda foi extinto, criando o Ministério da Economia, um ministério mais porrudo, com mais volumes de responsabilidade, que ficou a cargo do Paulo Guedes, tá? Até aí a história recente, tá? E aí as instalações, porque a ESAF, ela tinha umas as instalações por top, com alojamento, com várias salas de aula, e extinguiu e foi criada a Escola Superior de Defesa, tá? Também uma ótima iniciativa. Entretanto, extinguiu a Escola Fazendária, tá? Eu tive a oportunidade de poder fazer curso na Escola Superior de Defesa, os militares tomaram conta, estão criando cursos estratégicos da área militar, né? Vira e mexe eu dou um pulo lá porque eu participo de algum tipo de reunião, tá? Mas o fato de criar a Escola Superior de Defesa, ótimo, top, mas ter extinguido a Escola Fazendária foi ruim. Por quê? Porque foi colocado a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Também tive a oportunidade de poder montar curso na ENAP, entretanto, não chega nem perto do que era a ESAF, tá? Inclusive, a ESAF era uma banca de concurso público que fez concurso para diversos cargos, inclusive tinha, né, como histórico ter o concurso da Receita Federal sendo realizado pela ESAF. Então, até 2014, que foi o último concurso de auditor fiscal pela ESAF, tá? Era feito 2014, 2012, 2010, 2006, tudo era realizado pela ESAF. E aí, extinguiu a ESAF, o último concurso, 2023, foi realizado pela FGV e aí você percebeu a caquinha que foi a prova confeccionada pela FGV. Por quê? A ESAF já tinha bagagem, a ESAF conhecia quais eram os cargos que faziam parte do Ministério da Fazenda. Por quê? Muitos dos colegas que estavam realizando, confeccionando as questões,
já faziam parte do próprio Ministério da Fazenda. E isso facilita muito, traz uma prova com mais propriedade. A FGV contratou professores externos, criou e trouxe uma prova que não reflete o cargo, por exemplo, de auditor fiscal e de analista tributário. Inclusive, nós tivemos e temos, né, até hoje problemas na justiça relativo a questões que foram aplicadas em universidades particulares pelos professores, tá? Então foi assim uma tremenda bola fora, tá? O fato de fazer esse concurso com a FGV sem a bagagem que tinha a famosa ESAF, tá? E nesse cenário, tá? Nós precisamos falar que a escola de administração fazendária, ESAF, ela foi extinta e foi criado o que? A Escola Superior de Defesa. Eu já falei a respeito disso no governo Jair Bolsonaro e foi a banca do último concurso, foi o quê? Foi a FGV. Já falei sobre todos esses pontos. A FGV, se você está entrando agora no mundo dos concursos, não entende o que aconteceu em 2023, entre lá no site da FGV e veja a prova, né? A banca anterior era ESAF. E o que aconteceu? Esse concurso da Receita Federal, gente, é um concurso top de fazer. Por quê? Porque se você se torna especialista no concurso, as suas chances aumentam demais. Por quê? Porque o quantitativo de vagas e as disciplinas que são pedidas nesse concurso são específicas dele. Então, se você avança na legislação tributária, legislação aduaneira, direito previdenciário, cara, quem está naquele sprint de desespero de pós-autorização não consegue te acompanhar. Por isso que muita gente entra na mentoria desde já para que vá ao longo do tempo se estruturando, estudando e crescendo. Por exemplo, aquelas pessoas que trabalham, precisam de médio a longo prazo para poder estar bem preparadas. Então agora é a hora de você entrar na preparação para os cargos de analista tributário e auditor fiscal da Receita Federal. Inclusive, você que se prepara para o cargo de auditor fiscal, você está sendo preparado também para diversos outros concursos. Por exemplo, agente de Polícia Federal. Eu tive a oportunidade de, no último concurso da Polícia Federal, aprovar 5 alunos que nem pegaram no edital, mas estavam estudando para auditor fiscal com a gente, pela nossa metodologia, foram lá e, bingo, aprovados na prova, tá? Só que ficaram reprovados na prova física, alguns deles, tá? Mas foram aprovados no ponto principal, que é a prova objetiva. E só para você ter uma ideia, no último concurso da Receita Federal, foram chamados aproximadamente na primeira chamada, tá? Primeira chamada foram 697, 229 auditores fiscais, 468 analistas tributários. E agora foi chamado mais 520, 199 auditores fiscais e 321 analistas tributários. Você percebe que o total foram o quê? 1.217 vagas de cabeça. A gente faz esse cálculo e percebe que é muita vaga para um concurso. É muita vaga para um concurso, tá? E aí é importante você entender que o próximo concurso a cada dia vai estar mais próximo. Por quê? Porque os excedentes que travavam a realização de um novo concurso foram chamados. Saiu o decreto já do presidente da República, chamando todo mundo. E aí vem um outro ponto que eu já falei em outros vídeos, então acompanhe os nossos vídeos anteriores, que já é cultural no concurso da Receita Federal chamar todos os habilitados. Jefferson, mas o que isso significa? Presta atenção, tá? Vou dar um exemplo fictício aqui. Vamos dizer que o concurso tenha 300 vagas para auditor fiscal. Aí você fala assim, caramba, Jefferson, é pouca vaga, 300 só para o Brasil todo. Só que geralmente habilitam o quê? 3 vezes o número de vagas. E aí você faz o concurso, você fica em 720, por exemplo. Na primeira chamada, você vai estar fora, porque são apenas 300. Só que já tem histórico de chamar o quê? 3 vezes. Então chamam o quê? 900 ao longo do tempo de validade do concurso. E você, na posição 720, para auditor fiscal, você se torna auditor fiscal. Isso é maravilhoso. Ter a oportunidade de ter salários que vão ultrapassar 46 mil reais. Isso é maravilhoso, tá? Então preste atenção. Essa é a hora de você estudar, se você realmente quiser viver esse momento, tá? Vamos seguindo. Aí, o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, tá? No projeto de lei complementar
que prevê a recriação da ESAF, apresenta aqui o quê? Quais são as funções da escola fazendária, que é o quê? Promover a gestão do conhecimento, desenvolvimento profissional, blá, blá, blá. Isso aqui eu falei porque tinha muito curso para os auditores fiscais, para analista tributário, para auditor de controle externo auditor de controle interno da CGU, que está dentro do Ministério da Fazenda. Você tinha para os procuradores da Fazenda Nacional. Tudo isso fazia curso o quê? Na ESAF. E vai se manter exatamente o que? A proposta é se manter, promover o que? A gestão do conhecimento desses profissionais, tá? Promover e intensificar o programa de treinamento e capacitação técnico profissional do Estado, do Ministério da Fazenda em diversas áreas, exatamente nesse sentido que eu falei, ó. Sistematizar e planejar o recrutamento e a seleção de pessoal para preenchimento das vagas e funções do Ministério da Fazenda, inclusive o processo de remoção. Então isso aqui impacta diretamente a sua intenção de concurso. Então, se seu objetivo é o concurso de auditor de controle interno da CGU, com essa proposta de recriação da ESAF passando pela Câmara de Deputados, porque já foi votado no Senado Federal, ela sendo aprovada, tá? Porque ela está junto da lei que fala sobre a lei que fala sobre a reforma tributária, tá? Então ela é um dos itens que foram incluídos na lei de reforma tributária, tá? Então foi inserido, tá? Planejar cursos não integrados ao currículo normal da escola, executar projetos de recrutamento, seleção, treinamento que venham a ser convencionados, organismos nacionais e internacionais. Inclusive, a ESAF ela tem experiência de treinamentos internacionais com forças amigas e forças auxiliares internacionais. Então, assim, a ESAF é uma baita escola, uma baita estrutura. Acredito que não pegue mais a estrutura antiga, porque quem tomou conta são os militares. A Escola Superior de Defesa tomou conta de todo o território lá. Vai sim deve ter uma nova sede, deve ter uma nova localização, tá? Inclusive, no próprio projeto de lei prevê que o diretor da escola de administração fazendária seja um auditor fiscal, e talvez você aprove no concurso de auditor fiscal e quem sabe você ser o diretor da escola fazendária. Isso seria maravilhoso para o seu currículo, tá? Então preste atenção, é muito importante você entender o que acontece no mundo dos concursos para poder se conectar, e isso, quando você toma conhecimento dessas informações, você fica o quê? Mais conectado, fica com mais garra e mais vontade de ser aprovado. Então se inscreva no canal para poder receber em primeira mão o que? As nossas notificações de novos vídeos, tá? E você que tem interesse para poder se preparar em alto nível para concurso público, seja qualquer concurso público, eu trago para você uma oportunidade que são o que? As nossas mentorias. Nós temos a mentoria em grupo a partir de R$ 47,00, mentoria digital a partir de R$ 69,00 e mentoria individual a partir de R$ 247,00, tá? E para você conhecer um pouquinho de mim, que posso ser o seu mentor, quem é Jefferson Rosa? Eu sou graduado em Administração de Empresas pela Federal Rural do Rio de Janeiro, pós-graduado pela ENAP, que é Escola Nacional de Administração Pública, que pegou parte, vamos dizer, da ESAF, aqui, das funções da ESAF, na preparação do corpo técnico, tá? Só que, cara, eu falo para você que chega nem perto da ESAF e ENAP, tá? A verdade é criar a ESAF novamente e fazer com que ela fique melhor do que já era, tá? Atualmente exerço o cargo de auditor fiscal, fui analista tributário, fui sargento do Exército, sou mentor para provas e concursos públicos dos alunos aprovados nas maiores bancas do Brasil, tenho capacitação como analista comportamental, master coach e praticador de programação neurolinguística. Me acompanhe lá no meu Instagram, o meu arroba é jeffersonrosa.oficial. Mande uma mensagem nesse WhatsApp, que é da equipe da Oficina da Aprovação, pedindo: quero entrar na turma de mentoria de Jefferson Rosa, e aqui está o meu Telegram, tá? Você percebe que são informações preciosas para aqueles que amam e sonham ser aprovados no concurso da Receita Federal, porque a ESAF é o coração pulsante de quem é auditor fiscal, quem é analista tributário, salvo essa última turma agora,
Todos os demais colegas passaram pela ESAF, fizeram treinamento na ESAF, fizeram curso de formação na ESAF. Infelizmente, os colegas atuais fizeram a prova da FGV, fizeram o curso de formação online e não viveram essa experiência que é bastante gratificante. Eu tive a oportunidade de ter sido instrutor de curso de formação na ESAF, então, eu passei, fiz o meu curso de formação, depois eu voltei como professor no curso de formação de outros colegas auditores fiscais, tá? Então, é uma grande notícia, vamos fazer ali força para que o negócio ande e que seja recriada a nossa escola fazendária, ok? Você que estuda para concurso público, lembre-se sempre, em concurso público, não espere o melhor. Prepare-se sempre para o pior.